Salve, salve família! Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal Guerreiro do Tempo e da Lei. Nessa série de vídeos falaremos sobre magia divina, dando em doses homeopáticas as explicações para quem ainda não conhece nada sobre isso e deseja ter informações dessas ferramentas que estão disponibilizadas para que a gente possa utilizar. Antes de tudo, eu peço para que você se inscreva, dê o like e ative as notificações para não perder nada sobre esse conteúdo e sobre os demais conteúdos que serão postados. Se você tiver alguma sugestão sobre conteúdos que quer que a gente fale, poste aqui nos comentários. Se você tiver alguma experiência com magia divina que queira relatar, também posta aqui pra gente. Dúvidas também você pode colocar. Posteriormente a gente vai estar abrindo turmas de ensino de magia divina. Então essa série de vídeos é para já ir te dando uma noção do que a gente vai estar propondo para todos vocês. Vamos lá? Primeira pergunta que a gente vai fazer: magia divina é religião? É ocultismo? A resposta: não é religião, pelo contrário. Ela não exige que você seja afiliado a nenhuma religião. Nos tempos que eu cursei com o mestre Rubens, existiam pessoas de várias religiões, budista, católico, umbandista, porque era dentro de um centro de umbanda, então a maioria era umbandista. Mas existiam até evangélicos, inclusive, os que não têm a mente tão fechada, estavam lá cursando. E ela só requer que você tenha a consciência que existe uma força criadora de tudo no universo. Que você saiba que uma coisa complexa como o olho humano, como o seu corpo, tudo isso não foi feito do nada. Tudo isso existe uma coordenação. Você não precisa pensar em respirar, você não precisa pensar em seu corpo eliminar os dejetos de comida, ele fazer tudo isso automático. Tudo isso vem de uma energia criadora, uma energia organizadora do universo. Só basta você saber disso, que existe algo maior coordenando tudo, para poder ser um ativador dos poderes das divindades. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os tronos divinos. Os tronos divinos são o quê? As divindades que a gente ativa através da magia divina. Como a gente ativa a magia divina? Recorrendo aos tronos divinos, que são as divindades nos diversos panteões que foram colocados. Para a gente, ela foi sincretizada com os orixás, porque foi um mestre, um bandista, um sacerdote de Umbanda que trouxe ela para a gente. Mas se você pegar qualquer panteão de qualquer povos antigos, eles vão estar lá relacionados. Existe um livro do Alexandre Comino chamado Deus, Deuses, Divindades e Anjos, onde ele sincretiza quais correspondem a quais em todos os panteões, inclusive com os orixás. A gente parte do princípio, nos primeiros livros do Rubens, não falava-se sobre orixás nas magias. Eram os tronos divinos relacionados aos 7 sentidos da vida, que são o quê? Fé, amor, conhecimento, lei, justiça, evolução e geração. Esses são os 7 tronos divinos. Em cada polo positivo desses tronos, existem 2 orixás ou 2 divindades primordiais que estão assentadas. A gente fala polos positivos, mas eles tratam como positivo e negativo dentro do positivo, porque existem os contrapontos de tudo isso que não são abertos para esse plano material, senão ia estar mais bagunçado do que já está, correto? Então a gente ativa o que o mestre de magia intuir para você que será melhor para o seu caso, ou caso você seja iniciado, por caso de alguma outra pessoa, correto? Magia divina é ocultismo? Não, muito pelo contrário. Ocultismo tem a ver com magia antigo. Na antiguidade, eles não queriam que as pessoas soubessem ativar os elementos, os elementais, os poderes da natureza. Por quê? Eles queriam deter poder. E você, podendo ativar isso, você tem uma falsa ilusão de que você é o poderoso. E não é, é a divindade que está ativando isso. Nos livros antigos, como Eliphas Levi, Papos, você tem inúmeras descrições, São Cipriano, que você tem que estar no dia tal, na hora tal, na lua tal, no minuto tal, com a roupa tal, fazendo o gesto tal, e se não der certo é porque você fez alguma coisa errada.
Na magia divina, ela veio desmistificar tudo isso. Basta você ter a outorga divina, ou seja, ser iniciado perante a divindade. O que é isso? Você está lá de frente para a divindade, recebendo dela a imantação, que vai gravar no seu espírito essa imantação, para que quando você recorrer a ela, ela te reconheça como um ativador dos poderes dela, certo? Então, cai por terra, novamente a gente fala essa história de grandes magos, grandes pai de santo, existiram e sempre existirão, mas na magia divina você não precisa disso. Ela veio para abrir, ela veio para mostrar que o que um guia de Umbanda está fazendo lá no centro, você pode aprender a fazer também. Você não precisa ficar esperando 7 dias até a próxima gira. Minha avó tá aqui morrendo, eu preciso ajudar ela, não sei o quê. Eu tô me sentindo amarrado, eu tô sentindo que minha casa tá toda... Você mesmo pode se ajudar e deve. É pra gente pôr a mão na massa. Para de depender da divindade, do pastor, do sacerdote, do babalaô, do que for, do ancião, do mago, do que for. Seja você o seu Deus. Você é o seu criador. Você tem a centelha divina dentro de você. Então você pode utilizar isso e ativar o poder da divindade para te ajudar e para ajudar outras pessoas. Esse é o princípio da magia divina. Você se ajudar, você ser o atuador. Elimina um intermediário nessa comunicação entre você e a divindade. Por que que se usam os elementos? Porque a frequência da divindade é muito elevada. Todos os clamores são atendidos. Você clamou para a divindade, ela te atende. Só que se o seu nível vibratório mental, o seu padrão vibratório estiver baixo, para baixo do neutro, essa energia da divindade vai passar direto. Então, utilizam-se os elementos como velas, plantas, os 7 elementos. O que são os 7 elementos? Cristal, vegetal, mineral, água, terra, fogo e ar. Ou seja, você utiliza os elementos para trazer a energia divina para uma frequência mais inteligível, mais próxima do seu corpo, da sua mente. Ela se transforma e se elementariza, tendo mais facilidade para você receber, para ela chegar até você, para estar mais perto da sua frequência, para o seu corpo absorver, para o seu espírito absorver, para o seu mental conseguir processar aquela informação que chega. Tudo é onda, tudo é energia. Só o que muda são gradientes, frequências, acima, abaixo. Todo pensamento é uma onda. Tudo é energia e toda energia provém de uma onda. Isso é um pouco de mecânica quântica também? É claro que é. Tudo isso engloba a magia divina. Ela é o poder de manipular as energias da criação. E você poderá ficar apto a utilizar isso caso deseje. Mesmo você não sendo iniciado, eles já colocaram, eles quem? Os mestres que trouxeram isso para o plano físico. Já colocaram em diversos livros várias magias abertas, que mesmo quem não é iniciado pode se utilizar. A gente vai passar ela aqui? Vamos passar algumas. No vídeo anterior, a gente já colocou alguns dos livros que tem essas magias abertas. É por onde você pode começar estudando. Eu recomendo que você compre os livros, apesar de alguns deles já existirem em PDF. Porque são livros de consulta. Você não vai querer ler uma vez e guardar lá na sua estante, na sua escrivaninha, na sua biblioteca. Você vai precisar recorrer a eles para estudar, para consultar, para olhar um procedimento, para ter uma clareza. O mestre de magia não vai intuir? Ele vai intuir, mas a síntese vai estar ali de como se faz aquilo. Ok? Gratidão.